Seguimos com o nosso Farol de Limeira, contato agora com a psicóloga Viviane Batistella, que também está lá em São Paulo, está na capital. Talvez comemore hoje os 130 anos da Avenida Paulista. Viviane Batistella, seja muito bem-vinda ao nosso Farol, Vivi. Bom dia, Beto. Bom dia, Farol. Espero que estejam todos bem. Acho que São Paulo inteiro comemora, né? A Paulista para nós, ela é um. Eu acho que ela é um acalento, né? É difícil a gente morar aqui e não precisar ir à Paulista, não querer ir à Paulista. Como o Sidney falou, os domingos são bem agradáveis. E, enfim, é motivo de festa, né? A decoração de Natal já deve estar bonita. Eu não fui lá ainda. A decoração do Parque Ibirapuera já inaugurou agora, esse final de semana, mas devo ir antes do Natal. Parabéns para a nossa querida Avenida Paulista. E aqui nós temos a doutora Trajano de Barros Camargo. Fazer o quê, né? Cada qual no seu canto, é isso aí. Vivi, esse seu novo cenário, de fato, é bastante inspirador. E eu estou percebendo tal a qualidade da nossa conexão que os seus olhos estão clarinhos, clarinhos nessa quarta-feira. E eu arrisco dizer que quando seus olhos estão clarinhos assim, é porque você está com a língua bastante afiada. Então, eu começo o nosso bate-papo querendo uma reflexão da nossa querida psicóloga, mas longe da psicóloga. Eu queria agora como uma mulher, falando o que é melhor, Vivi? A gente deve defender a vida, a gente deve defender a liberdade. Qual o contexto dessas duas reflexões? Beto, olha, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: o mundo que nós enxergamos é um mundo subjetivo, não é um mundo objetivo. Então, nossa, o que é o correto? Eu salvo a minha vida ou eu penso no outro? Né? Dia desses eu estava vendo uma seguidora minha, uma grande amiga minha, ela perdeu a mãe há uns 7, 8 meses, tal, e aí agora, finalmente, depois da pandemia, ela decidiu fazer a festa de 15 anos da filha, depois de ter adiado essa festa 3 vezes. E aí algumas irmãs dela, não sei mais quem, falou: eu não vou porque nós estamos de luto, nossa mãe morreu há meses. E aí criou-se aquela celeuma, né? Ficar de luto para sempre ou vamos seguir vivendo, visto que a nossa mãe morreu com a missão cumprida, tá todo mundo aqui, filhos, netos, tal. Então, o que gera esse desconforto é a subjetividade. Cada um chega ao mundo através da sua subjetividade, não de uma forma objetiva, real. Por isso que é tão difícil e tão complicado você olhar e falar: e aí, o que eu faço? Eu faço uma festa, sigo minha vida, ou eu me recolho e fico esperando tudo isso passar? Eu acho que essa é uma contestação sobre o luto de cada um. É o que eu sempre falo. Isso aqui, Beto, é pós-guerra. Não tem o que a gente discutir. Nossa, fulano morreu, o que eu faço? Eu vou ter que ficar para sempre de luto, ou eu vou seguir minha vida, porque afinal de contas a vida é única mesmo, foi. Não sei se eu falei isso na semana passada, mas eu fico refletindo sobre isso, né? A Marília Mendonça, ela se foi, uma comoção toda, imensa, todo mundo parou. Beto, a gente está seguindo a vida, né? Ela tá lá, ela se foi enterrada, tá lá do outro lado, para nós que temos fé e acreditamos nisso, e a vida todo mundo segue. Então, mas por outro lado, o próprio cristianismo traz nisso uma crítica. Nossa, fulano morreu e você já está aí fazendo festa, né? Havia no passado mulheres que ficavam de luto para sempre, vestiam preto para sempre, e as outras, né, a sociedade como um todo, principalmente em nichos menores como aí, todo mundo reparando: nossa, você viu fulana, já não está de luto? Tá, e aí, o outro morre, você tem que ficar triste para sempre? Né? Eu acho que é uma situação muito, muito, muito complicada de se discutir. Né? É bem diferente, por exemplo, do que a gente estava falando na semana passada sobre o carnaval. Não, veja, o carnaval aglomera milhões de pessoas, não existe razão para isso nesse momento. A gente tem que ter o bom senso de pensar que quanto melhores nós consigamos sair, melhor vai ser, mas não viver em nome dos que já não estamos aqui é simples. Então nós temos que fazer uma escolha. As escolhas nunca são fáceis, porque elas nunca vão vir com o aval de
uma grande maioria ou de uma totalidade de pessoas. Bom, eu vou ter que seguir, eu vou ter que fazer as minhas escolhas, eu vou ter que correr os meus riscos e eu preciso correr esses riscos com clareza. Por quê? Porque o que eu enxergo do mundo sou só eu. A única dor que eu sinto é a minha, não é a do outro. Então, até onde vai, né, o meu direito e começa o meu dever? Qual é a linha tênue que separa o meu direito de onde existe o direito do outro? Essa é uma questão antiga que se discute, porque nós somos uma espécie que vive em sociedade. Então a gente tem que levar em conta, trazer para dentro da gente essa lucidez. Não, peraí, eu preciso seguir, eu estou vivo, eu sou grato por isso. Eu vou ter que seguir a minha vida, isso ofende o outro, né? Até que ponto eu estou desrespeitando, estou colocando a vida do outro em risco, porque existem momentos em que eu tenho sim que abrir mão de mim pelo outro, isso é uma questão de cidadania. Mas vão existir momentos em que eu vou ter que fazer uma escolha pela minha vida que segue. Eu acho que eu passaria horas aqui com você, eu estou praticamente filosofando, né, Beto? Eu passaria horas aqui com você falando sobre isso, inclusive porque eu estou lendo um livro que está na lista dos mais vendidos, eu vou te indicar aqui ao vivo, tá? Chama-se A Coragem de Não Agradar. Me chamou a atenção, né, na Amazon, eu dou sempre uma espiadinha na lista dos mais vendidos, e na verdade é um pouco da psicologia adleriana, né? Adler, ele viveu na mesma época que Freud, ele não foi discípulo de Freud, como foi Jung, ele é conhecido dentro da nossa área, mas Adler traz uma psicologia do indivíduo. Tá? Se eu mostrar aqui, será que vai ficar ao contrário? Ó, tá aqui. Não, depois eu tá mando a coragem, pessoal lá para indicar. Deu certo. A coragem de não agradar. Tá. Bacana, e aí já está anotado. Traz essa filosofia sobre o quanto a gente precisa ser e entender a nossa subjetividade para ter coragem de não agradar a todos, de não andar como bando, de não querer ser validado o tempo todo, em nome da nossa vida, da nossa história, das nossas subjetividades. Estou falando com esse quadro aqui, ele tem que ser estendido não para meia hora, mas para umas 2, porque dois temas que você acabou de abordar vão me ajudar a introduzir um terceiro, não sei se dará tempo para hoje, creio que sim, que é o seguinte: a coragem de não agradar, muitas vezes, pode mexer com os nossos relacionamentos afetivos. Aqui eu falo dos relacionamentos tradicionais, homem, mulher, casados e tal. E quando, claro, deve ter passado pelo seu divã aí inúmeros casais em crise, pessoas em crise conjugal. Me diga uma coisa, você estava falando de luto. Quando uma pessoa inevitavelmente chega à separação, existe depois disso uma espécie de sensação de luto ou de liberdade? Todo fim é um luto, Beto. A demissão de um emprego, um divórcio, né? Todo não é um luto. O luto tem fases, a gente já falou sobre isso aqui. E depois da aceitação, que é a última fase do luto, vem a ação, né? Quando a gente consegue elaborar um luto, a gente consegue elaborar o luto de uma demissão, por exemplo. A gente aceita e depois a gente é livre para seguir a nossa vida. Então, sim, Spinoza, que é um filósofo que eu estudei pouco, mas que eu olho com olhos muito encantadores, que eu acho a teoria dele muito difícil, ele diz o seguinte: livres nunca somos. A gente tem a ilusão de que a gente é livre, mas a gente não é. Porém, é aberta a nós a escolha depois do fim de algo que a gente vivia. Então, depois da elaboração de um luto, você aceita e aí você tem uma possibilidade ou várias possibilidades de seguir. Eu prefiro chamar isso de liberdade, né? Então, existe sim. Porque a nossa trajetória, Beto, é única. Eu estou raciocinando muito rápido hoje, desculpa. Pessoas vêm e vão. Pessoas passam pela nossa vida. Elas caminham. A vida são encontros, desencontros e reencontros. Mas a nossa trajetória, inevitavelmente, vai ser presenteada com alguns lutos.
Bom, agora eu vou te explicar por quê, para a gente fechar o nosso bate-papo, eu estava me referindo a essa sensação de liberdade. No começo da semana, eu rabisquei um editorial falando da alegria e confesso para você, fiquei também bastante feliz de reencontrar amigos que resolveram fazer uma festa depois de muitos anos, 2 anos para preparar essa festa, uma festa de aniversário em comum, e que não foi feita em função da pandemia. Mas o que me chamou a atenção, que eles do alto aí dos seus 70 anos de idade, eles refizeram as suas vidas conjugais, me pareciam muito felizes com isso, como se eles tivessem dado a eles mesmos a oportunidade de reconstruírem afeto, amor, carinho, etc. Eu achei muito bonito, muito tocante, embora a gente saiba, né, Vivi, que ainda exista muito preconceito sobre isso. Beto, existe um preconceito cruel, um preconceito que eu tenho os meus apelidos, assim, bem-humorados para essas coisas, né? Eu falo que a vida é feita das tietas e das perpétuas. Então, as perpétuas, você lembra, eu tô citando Tieta do Agreste aqui, né? Nosso querido Jorge Amado. Tem as perpétuas, que são aquelas pessoas infelizes ali, de luto, tal, que guardam, escondem a sua sexualidade dentro de uma caixa. E existem as tietas, que estão ali para ser feliz. Beto, a nossa mente não envelhece. A nossa emoção, ela não tem idade. Um ser humano de 70 anos, ele se apaixona tal qual um ser humano de 17. Isso não muda. O que envelhece é o nosso corpo. Então, quem olha com esses olhos enviados numa trajetória e que aos 60, aos 70, aos 80 anos resolve se casar, resolve namorar, beijar na boca, é um infeliz. É uma perpétua que está lá abraçada com o Bilal do marido morto. Sabe, a gente tem que ter um pouco de entendimento da subjetividade exatamente para isso. Olha, a sua vida, a vida que você escolheu, a maneira como você enxerga a vida, ela é só sua. Que direito você tem de olhar para o outro e dizer, porque ele tem 60, está namorando, olha que ridículo. Ridículo por quê? Se tem uma coisa que não é ridícula nessa nossa existência, é o afeto, é o amor, o prazer, é a alegria e a felicidade. Cada indivíduo está na trajetória. Que direito eu tenho se, diante de uma situação que hoje a gente pode oferecer às festas, pessoas que estão vacinadas, nós temos um pouco de segurança. Por que esse olhar triste? Porque não foi convidado para a festa? Porque está com 70 anos, queria estar namorando e não está? Né? É a famosa falta de terapia. A gente faz terapia para ter que lidar com quem não faz. A verdade é essa. Que bom que você pôde assistir aos seus amigos, aos conhecidos. Que bom que essas pessoas estão felizes. Que bom que essas pessoas estão amando. Porque gente feliz e gente que se ama não enche o saco. É isso aí. Bom, antes da gente terminar, eu preciso te falar uma coisa. Estaria correto, se você estivesse fazendo uma prova no Enem e aí tivesse uma questão lá, diga certo ou errado. Abre aspas. O homem, quando se separa, procura uma mulher. A mulher, quando se separa, procura ser livre. É correta essa afirmação? Nossa, tão difícil falar um certo e errado. O que eu vejo, Beto, é que os homens têm mais dificuldade em ficarem sozinhos. Talvez por essa maneira como as mulheres lidam com o mundo, né? Lembra do homem cobra, mulher polvo, do Isamitiba? O homem, ele precisa de uma mulher por uma questão até operacional, de administrar a própria vida. A mulher que foi casada e estava administrando a casa, a vida, ela quer experienciar um pouco mais de liberdade. Porque, veja, uma mulher se casa, ela tem o sexo, mas ela também tem a obrigação, ela tem que ir ao mercado, ela tem que organizar a vida, tal. De repente, ela quer só o sexo nesse momento da vida dela. O homem não, ele precisa de alguém para cuidar dele. Não é preconceito, é só um modo da gente funcionar, né? Sozinhas, elas costumam prosperar, eles tendem a dar uma murchada. Tá? E eu estava me referindo exatamente à liberdade, não talvez nesse contexto, mas no contexto de se livrar daquele homem, de tanta cobrança, de tanta, sabe, de tanto falar na orelha, cobrar isso, cobrar aquilo, etc. Ela quer um pouco de paz e muitas mulheres não têm isso, por isso que às vezes os casamentos chegam ao fim. Deixa eu colocar o Cláudio só para te cumprimentar, Vivi, no final do nosso bate-papo. Enquanto isso, eu te pergunto, faltou algo para a gente comentar?
Beto, sempre falta, né? Mas eu quero aqui trazer uma questão importante. A gente tem tido uma discussão, aí nós estamos falando de homens, mulheres, tal, a mídia tem trazido uma discussão acerca do oferecimento de absorventes para as mulheres de baixa renda, né? Que não tem condição de comprar absorvente. Nós mulheres menstruamos, nós sangramos todo mês, e às vezes eu vejo alguns comentários machistas, né? Agora tem que pagar absorvente para mulher e tal. Você sabe que o SUS oferece, eu já fui colostomizada, você sabe disso, tive que usar bolsa de colostomia por 3 meses, e o SUS oferece a todo cidadão brasileiro a bolsa e a placa de colostomia por conta da condição do colostomizado, né? Isso é bom para a pessoa que está colostomizada, é bom para a sociedade, é uma questão de higiene. E aí a gente vê uma discussão sem cabimento de pessoas que acham errado que o SUS, nós pagamos imposto para isso, ofereça para as mulheres de baixa renda a possibilidade de retirarem nas UBS os seus absorventes. E isso é uma questão de saúde pública, além de ser uma questão de constrangimento para muitas mulheres. E a gente vem de um tempo em que a gente tinha que esconder que estava menstruada. Não podia falar, né? A mulher não pode cozinhar quando ela está menstruada. Então, assim, trazer um pouco dessa discussão para ver se a gente se aproxima mais do século XXI e passa a ser uma sociedade um pouco melhor. Tem mulher que não precisa de absorvente, Beto. Você imagina o que é você sangrar 5, 6 dias no mês e não ter condição de usar o absorvente para conter aquele sangue, e a gente ainda vê pessoas dizendo que não, está errado, que a mulherada que se vire para comprar o seu absorvente, como se isso não fosse uma condição da espécie, como é de muita gente que precisa da bolsa de colostomia. Então fica aí para tentar trazer um Brasil melhor para todos nós. Bacana. No momento em que um gato invade o seu estúdio, deixa eu colocar o Cláudio aqui para bater um papo conosco. Cláudio, para você cumprimentar a nossa queridíssima Viviane Batistella. Cláudio, seja muito bem-vindo, um abraço. Um abraço a todos, um abraço Viviane, um abraço Beto, aqueles que nos acompanham também. Gostei da última frase da Viviane, a hora que ela estava analisando homem e mulher. O homem precisa ter uma mulher que cuide dele. Isso é verdade, com certeza. Porque eu tenho um grupo de amigos e nos reunimos periodicamente, agora há 2 anos sem nos encontrarmos, né? Da forma como nós gostamos. E quando a gente se encontra, como eu tenho a minha barba branca, todos eles falam, a Beni não é mais a mulher do Cláudio, ela é a cuidadora dele. Gostei, é muito bom. O homem precisa de fato de uma mulher para cuidar dele, Viviane. Você tem razão, em todos os sentidos. Vivi, antes de me despedir, eu peço a sua autorização para nós, logo mais, no nosso debate Farol, usarmos esse trechinho final da sua fala, dessa importante observação que você fez em relação aos absorventes, até porque a nossa convidada de hoje foi vítima de preconceito em relação a manifestações nesse sentido. Posso usar, Vivi, esse recorte final no nosso debate? Muito importante? Claro, sem sombra de dúvidas. Fico muito feliz em poder levar essa reflexão e peço desculpas aqui pela intromissão da parte felina aqui que reside na minha casa. Ai, genial. Aliás, eu tinha visto isso em vários programas, estava faltando no nosso. Bacana. Viviane, mais uma vez. Eles abrem a porta, eu fechei a porta, mas eles abrem. Olha, esse aqui é um gato galã, viu, Vivi? É isso aí. Bacana. Muito obrigado. Palmeirense, esse gato. Ele ficou famoso na internet quando ele era filhote. Meu marido estava assistindo. Meu marido está feliz da vida, né? Esses últimos tempos aí. E esse gato, ele estava assistindo um jogo do Palmeiras e ele batia na televisão para empurrar a bola. Então ele ficou famoso como gato palmeirense, é o Trovão. Genial, então ele veio aparecer para dar saudações, né? Palmeirenses aí para todos. Bacana. Viviane, ótima sequência de semana. Muito obrigado mais uma vez. Sempre uma alegria muito grande bater um papo contigo. Até a próxima. Obrigada, Beto. Um abraço, Cláudio, um abraço, Farol. Até a semana que vem. Perfeito, muito obrigado.